Olá, eu sou Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos. Preste atenção no seguinte: o rei, o bando dele e o banqueiro dele roubam bilhões. Os juízes fazem parte da quadrilha. A turba Paulo Freireana de QI 83 assiste a tudo como se fosse um jogo de futebol, cada um torcendo pelo seu time do coração. Bem-vindo ao Fazendão, o reino encantado do eterno país do futuro. Hoje, 11 de março de 2026, é o dia do sonho, o dia da pipoca, o dia das ferramentas, o dia da desmistificação, o dia da educação cristã, o dia da acessibilidade digital, o dia das vítimas do terrorismo, o dia dos motociclistas paulistas e o Dia Internacional do Encanamento. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro encolhendo, bolsa de valores e Bitcoin em alta, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. É para rir ou para chorar? O Space Liberdade informa que o travesti Felipe dos Santos Silva, que atende pela alcunha de Erika Hilton, foi eleito presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados, o covil dos 513 picaretas. A primeira pergunta que não quer calar é a seguinte: o que farão as mulheres congressistas que possuem vagina, ovários e útero naturais numa situação como essa? Vão permitir que essa aberração siga em frente? Ou vão mostrar que elas têm vergonha na cara, brio, amor próprio, abandonando a comissão e deixando esse sujeito falar sozinho? O netespectador do CL News já deve saber que aqui não há preconceito contra ninguém. Cada um, dentro de quatro paredes, pode fazer o que achar melhor com o equipamento que possui e ser muito feliz, sem qualquer problema. O problema aparece no momento em que um homem biológico quer invadir um espaço exclusivo de mulheres biológicas. Nesse momento de instabilidade mental, quem deveria entrar em cena é a psiquiatria. A vereadora gaúcha Tanise Sabino recentemente se manifestou sobre isso, mostrando, por exemplo, que o lugar ideal para o Felipe dos Santos Silva, ou Erika Hilton, apresentar as pautas do grupo populacional LGBRSTUVWXYZ seria a Comissão de Direitos Humanos, e não a Comissão da Mulher. A vereadora, que é psicóloga, também abordou outras impossibilidades relacionadas ao fato de um homem biológico ocupar um espaço exclusivo de mulheres biológicas. Nós não estamos falando de um cargo simbólico ou de uma homenagem. Nós estamos falando do espaço que define as principais políticas públicas para a vida de uma mulher. O que se debate numa comissão da mulher? Se debate temas como a redução da mortalidade materna, violência obstétrica, menopausa, saúde mental da mulher, amamentação, prevenção e tratamento do câncer de mama, e tudo isso tem uma origem comum: a nossa biologia. Quando nós entregamos a principal comissão de políticas públicas das mulheres a quem não compartilha dessa mesma realidade física e biológica, nós estamos dizendo que o corpo feminino não importa mais. E aqui está a grande incoerência que tentam nos empurrar goela abaixo. A Câmara de Deputados já possui a Comissão de Direitos Humanos. Esse é o espaço correto e institucional para o debate dos direitos e as dores da população trans.
São lutas diferentes, com dores diferentes. Então, por que esvaziar a Comissão da Mulher? Por que tirar o espaço histórico que nós, mulheres, conquistamos às duras penas para pagar um pedágio ideológico? Isso não é inclusão. Isso é exclusão das mulheres do seu próprio debate. A pergunta que precisa ser feita é simples. A Comissão da Mulher deve representar todas as mulheres brasileiras ou deve se tornar um instrumento de uma agenda ideológica específica? Entendo que a Comissão da Mulher deve unir, proteger e representar todas as mulheres e não apenas um grupo específico com uma visão específica de mundo. Como psicóloga e como mulher, eu lido diariamente com o sofrimento feminino e eu sei que a nossa biologia dita muitas das nossas dores e precisa ser respeitada e não ignorada. Dizer isso não é preconceito, é defender a ciência, a coerência e a proteção de quem precisa. Nós não podemos aceitar que as instituições percam seu propósito. E, de novo, nesse reino encantado do eterno país do futuro, é para rir ou para chorar? A Gazeta Brasil informa que o Bobina, o amigo do amigo de meu pai, que a esta altura já deveria ter sido removido à força do Sindicato do Crime Organizado, visto que nem fazer maracutaia ele sabe, foi milagrosamente sorteado relator do pedido de instalação de uma CPI sobre o Bando Master e o BRB, o Banco de Brasília. A revista Oeste informou no fim da tarde que também miraculosamente, ao que tudo indica, o Bobina, amigo do amigo de meu pai, resolveu se declarar suspeito para analisar o pedido que propõe obrigar o covil dos 513 picaretas a instalar a CPI do Bando Master. Será que dá para acreditar que nem tudo está perdido nesse mundo? E na Gazeta do Povo a notícia da ressurreição, entre aspas, de Lulu Boca de Veludo, que resolveu dar uma entrevista para a Globo Lixo e afirmou que a pocilga que ele presidiu atravessa um momento difícil em meio à crise institucional provocada pelo caso do Bando Master. Ao comentar o episódio durante a entrevista, Lulu Boca de Veludo disse que é preciso cautela antes de tirar conclusões definitivas sobre as suspeitas envolvendo o banqueiro vigarista Daniel Vorcaro e as possíveis conexões com integrantes do judiciário. Olha o trem da alegria chegando! O Covil dos 81 inúteis e covardes aprovou um reajuste e reestruturação de cargos com um impacto de 5 bilhões e 300 milhões de reais. A proposta de autoria do Executivo, que contempla servidores do desgoverno Petralha de ocupação, foi aprovada em votação simbólica, o que quer dizer que não há contabilização individual dos votos. O venério Paulo Blenot, prevaricador geral da República, pediu que o satânico psicopata golpista lobista mantenha Felipe Martins, ex-assessor internacional do presidente Jair Bolsonaro, em uma cadeia de Ponta Grossa, no Paraná. A manifestação é uma resposta a um recurso da defesa de Felipe Martins, que defendeu a transferência realizada com urgência para o Complexo Médico Penal do Paraná. O psicopata já negou rever a decisão, mas os advogados trouxeram novos argumentos. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu o afastamento do embusteiro que preside atualmente o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Márcio Pokémon, a partir do risco de interferência dele nos dados do PIB. A representação foi protocolada no dia 19 de fevereiro e, na última sexta-feira, os resultados da auditoria foram enviados ao relator, o inefável Haroldo Cedrais. Na Gazeta Brasil, a informação de que depois de operar em queda durante grande parte da manhã,
aqui nos Estados Unidos, o Bitcoin voltou a superar a marca dos $70.000, aparentemente reagindo à rápida queda de $3 por barril do petróleo. Após recuar para a faixa de $69.000 durante as primeiras horas da manhã, o Bitcoin subiu rapidamente para quase $71.000. Outras criptomoedas como Ether, Solana e XRP também registraram fortes ganhos no mesmo período. Segundo os analistas, os mercados de risco têm sido fortemente influenciados pelo preço do petróleo nesta semana. No domingo, as ações e criptomoedas despencaram quando o barril atingiu $120, mas se recuperaram rapidamente após a queda do preço do petróleo. E, como sempre, eu abro um parêntese neste NetJornal para chamar a sua atenção para a necessidade de ajuda. Você já deve ter percebido que o meu esquema operacional independente me coloca naquela proverbial condição de lobo solitário. Mas eu não sou um lobo solitário porque eu queira, não, viu? É porque eu não tenho como remontar a minha equipe. Eu não tenho retaguarda alguma, patrocínio zero. Eu dependo da sua ajuda e de uma monetização ainda muitíssimo incipiente do YouTube, algo que, como você sabe, pode ser cortado a qualquer momento, truculentamente, como foi em março do ano passado. Por isso, eu preciso que você envie qualquer valor e eu espero, sinceramente, que esse envio se torne algo rotineiro. Pode ser semanal, pode ser a cada 10 dias, pode ser quinzenal, a cada mês, não interessa. Veja só, eu não quero virar milionário, não. Eu preciso apenas de condições financeiras para recompor a minha equipe e realizar o meu trabalho, porque depois de 2 anos aqui nos Estados Unidos, fazendo tudo absolutamente sozinho, eu confesso que eu estou exausto. Além disso, eu preciso também de uma outra ajuda sua igualmente importante: fazer com que o número de inscritos no meu canal do YouTube cresça. Por isso, peça para todo mundo que você conhece se inscrever em casa, na escola, no trabalho, no clube, na igreja, em qualquer lugar. É com esse tipo de ajuda, um valor qualquer enviado regularmente, mais a propaganda informal feita por você para que outras pessoas se inscrevam no canal, é que eu poderei reagrupar minha equipe e continuar levando até você a informação objetiva, honesta, isenta e bem-humorada que você já se acostumou a receber de segunda a sexta. Desde já, muito obrigado pela sua atenção e pela sua colaboração. Eu conto com você. A Gazeta Brasil informa que um navio patrulha da Marinha permaneceu encalhado próximo à faixa de areia da Praia da Macumba, na zona oeste do Rio de Janeiro, após apresentar problemas mecânicos e ser levado pela força do mar até a costa. A tentativa de retirada da embarcação, identificada como Marlim, foi iniciada na manhã de hoje com o apoio de Corpo de Bombeiros. No entanto, as condições climáticas adversas, com chuva e ressaca no litoral da capital fluminense, dificultaram a operação e o navio continuou no local. De acordo com a Marinha, o navio patrulha apresentou falha no sistema de propulsão e, sem capacidade de manobra, a embarcação acabou sendo arrastada pelas ondas até ficar próxima da faixa de areia. A propósito, neste dia que marca a criação do Ministério da Marinha, você conhece a real situação da Marinha brasileira? O Brasil tem a segunda maior costa do mundo, 8.500 quilômetros, e a 23ª maior marinha, atrás da Bolívia. Bolívia nem tem mar, são 75 mil militares na marinha, 116 almirantes, para comandar 46 navios de combate. Os Estados Unidos têm 9 almirantes, para comandar 472 navios. A gente tem mais almirante que os americanos. E menos navio que a Colômbia. 85% do orçamento vai para salário, sobra 15% para navio, combustível e munição. Resultado, nosso porta-aviões virou sucata. O São Paulo foi vendido por 10 milhões. Afundar ele custou 37 milhões. A gente pagou para se livrar do próprio navio. A Inglaterra tem 33 mil militares na marinha.
2 porta-aviões, 4 submarinos nucleares, fragatas modernas. A gente tem 75 mil. E um porta-helicópteros usado que compramos deles. 75 mil militares, 116 almirantes, 0 porta-aviões. O Brasil não tem marinha, tem clube náutico com farda. Se você acha isso um absurdo, comenta aí. Compartilha com alguém que ainda acha que o Brasil é potência militar. A rota entre o Fazendão e a Bolívia foi reaberta. Uma das rotas ferroviárias mais emblemáticas da América do Sul está de volta à ativa com o tradicional serviço conhecido como Trem da Morte, que conecta a fronteira do Fazendão com a Bolívia, que retomou as operações oficiais no dia 27 de fevereiro. O trajeto, que liga as cidades de Puerto Quijarro a Santa Cruz de la Sierra, estava paralisado há cerca de 6 anos e volta agora a ser uma opção estratégica para o turismo e a integração regional. A Polícia Federal prendeu 3 policiais civis do Rio de Janeiro, entre eles o delegado titular de uma delegacia da capital. O grupo é investigado por utilizar a estrutura do Estado para extorquir os integrantes da maior facção criminosa do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, além de praticar corrupção e lavagem de dinheiro. Também foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Sindicato do Crime Organizado. Essa foi mais uma fase da Operação Anomalia, com o objetivo de desarticular um núcleo criminoso composto por policiais civis fluminenses e operadores financeiros. Você sabe, essa é uma verdadeira anomalia. Os policiais têm que estar mancomunados com os criminosos. Eles não podem ficar tomando o dinheiro deles, né? O centro de Porto Alegre se tornou um sítio arqueológico aberto após a descoberta de calçamento do início do século XX. A estrutura de pedras encontrada na rua Doutor Flores foi preservada e recebeu sinalização patrimonial para visitação pública. Inscrições indianas de 2.000 anos foram achadas em tumbas do Egito. Os pesquisadores identificaram cerca de 30 inscrições em línguas indianas em tumbas do Vale dos Reis, revelando a presença de visitantes da Índia no Egito há 2 milênios. Na Austrália, um trem de mais de 7 quilômetros transporta minério e entrou para os anais e para os menstruais da história como o mais longo do mundo. A composição reunia centenas de vagões conectados, puxados por diversas locomotivas distribuídas ao longo do trem para equilibrar o esforço de tração. O Irã usou bombas de fragmentação em mísseis lançados contra Israel. Um relatório das Forças de Defesa de Israel acusa o Irã de lançar bombas de fragmentação em pelo menos metade dos ataques lançados contra o país desde o início do conflito. As ogivas das bombas de fragmentação espalham indiscriminadamente dezenas de submunições, cada uma com vários quilos de explosivos, num raio de cerca de 10 quilômetros. Esses ataques teriam como finalidade causar mais impactos diretos aos civis. Outras informações dão conta de que, agora no final da tarde, que já é noite ou madrugada no Oriente Médio, o Hezbollah, intocado no Líbano, lançou dezenas de mísseis contra Israel e que o Irã atacou o maior e mais importante depósito de petróleo de Omã. Os Estados Unidos destruíram 16 navios lança-minas do Irã perto do Estreito de Hormuz, segundo fontes militares. Anteriormente, Donald Trump afirmou que, se os explosivos não fossem removidos, o Irã enfrentaria consequências militares de uma magnitude sem precedentes. De qualquer forma, as notícias mais recentes, como a do Space Liberdade, informam que o Irã instalou cerca de 1 dúzia de minas navais no Estreito de Hormuz. O Space Liberdade traz também a notícia de um erro lamentável. Uma investigação preliminar apontou os Estados Unidos como sendo responsáveis pelo ataque do dia 28 de fevereiro, que atingiu uma escola numa cidade iraniana,
resultando na morte de 175 crianças. O edifício da escola foi, no passado, um centro de comando iraniano ligado a uma base militar vizinha. Mas a mudança do centro não foi atualizada nos registros do Pentágono e, por isso, o edifício onde funcionava a escola ficou marcado como um alvo legítimo. Neste dia 11 de março de 1702, The Daily Courant, o primeiro jornal diário nacional da Inglaterra, era publicado pela primeira vez. Em 1808, o Ministério da Marinha era criado pelo príncipe regente Dom João VI, com o Visconde de Anadia nomeado para chefiar o ministério. Em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, o presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt sancionava a lei Lend-Lease, permitindo que suprimentos de guerra norte-americanos pudessem ser enviados aos aliados a título de empréstimo. Em 1942, também durante a Segunda Guerra Mundial, o presidente Getúlio Vargas decretava o confisco de bens de imigrantes alemães e italianos no Brasil. Em 1977, depois de uma crise diplomática, o Acordo Militar Brasil-Estados Unidos era denunciado pelo governo do presidente Ernesto Geisel, deixando de vigorar um ano depois. Em 1985, Mikhail Gorbachev era eleito secretário-geral do Partido Comunista, dando início às duas reformas internas do sistema socialista, a Glasnost, transparência do poder rumo à liberalização política, e a Perestroika, ou reestruturação, que culminaram no fim da União Soviética e na introdução do modelo de economia capitalista na Rússia. Em 1999, um blackout atingia 70% dos territórios brasileiro e paraguaio, terminando na madrugada do dia seguinte. E em 2020, na sequência de um plano genocida cuidadosamente arquitetado, a criminosa Organização Mundial da Saúde declarava que o vírus causador da peste chinesa era uma pandemia mundial. Na realidade, uma fraudemia. Esta edição está terminando e eu aproveito para agradecer mais uma vez a você, desta grande família patriota que tem me prestigiado ao longo desses anos, além de convidar você a se inscrever no YouTube e a acompanhar o Jornal dos Jornais, transmitido ao vivo todas as manhãs, além do CL News e do segmento de orações, que são publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode ter acesso a tudo isso pelo meu website, que é ainda mais seguro. O link é esse aí, clnewsoficial.com. Acesse e guarde nos favoritos do seu navegador. E aqui vai um forte abraço para o Agenor Silveira Maia Neto, Cláudio Antônio Carvalho da Silva, Gerson de Carvalho Costa Lima, Débora de Vasconcelos Wolff, Pedro Pereira Ferreira, Manuel Vandmar Lima de Oliveira, Wilson Paralovo da Silva, Lucas Felipe da Silva, Verena Tobler de Souza e para a Maria Luci Salles Santos. E mais uma coisinha. Eu fico impressionado com a capacidade que a internet tem de não nos deixar esquecer das coisas. E, claro, por isso mesmo, a criminalidade petralha tenta de todo jeito colocar um freio nisso tudo. Um exemplo de Nossa Senhora da Internet, nossa mãe amantíssima, que não se esquece de nada, é essa postagem aí, ao meu lado, com data de 16 de setembro de 2019, de autoria do mestre José Roberto Guzzo, recentemente falecido, e que voltou a circular pelas mídias sociais. Nela, lá atrás, em 2019, veja só, ele já dizia: não perca o seu tempo com dúvidas. A guerra para manter vivo o Brasil velho está sob o comando da facção pró-crime dos tribunais superiores. A elite iluminada, a maior parte da mídia e os magnatas com medo do Código Penal se subordinaram a ela. Seu líder, hoje, é o indivíduo
popularmente conhecido pela alcunha Laxante Beissola. Até a próxima.